Amados e queridos irmãos, nesta tarde de sábado, abra a tua Bíblia no livro do profeta Jonas. Amados irmãos, quando nós lemos esta palavra, aqui vemos um homem, aqui vemos um profeta que foi desobediente à voz de Deus. A Bíblia diz no capítulo de número 1 que Deus dá uma ordem para aquele profeta por nome de Jonas. Deus disse para o profeta: levanta-te e vai até a cidade chamada Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Amados irmãos, aqui vemos uma ordem que Deus ele dá para aquele profeta: levanta-te e vai. Amados irmãos, eu e você temos uma ordem que precisa ser obedecida. A Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Amados irmãos, a nossa missão dada por Deus é pregar o evangelho a toda a criatura. Aqui vemos que Deus dá uma ordem para Jonas. Quando Deus ele dá uma ordem para mim, para você, nós devemos obedecer à voz de Deus. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, no versículo de número 3, que Jonas se levantou, mas fugiu da presença do Senhor. Amados irmãos, vivemos em dias onde as pessoas elas não querem dar crédito à palavra de Deus. Eu vou repetir, vivemos em tempo onde as pessoas elas não estão dando crédito à voz de Deus. Amados irmãos, nós que somos servos de Deus, nós devemos obedecer a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quantos profetas, até mesmo dentro da igreja, está igual ao profeta Jonas. Muitos de nós ouvem a voz de Deus, mas não obedece. E Deus fala que Ele quer obediência. Amados irmãos, glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, e vimos que Adão e Eva desobedeceram à voz de Deus. As pessoas hoje em dia, elas estão andando por direção oposta. As pessoas estão andando por direção contrária. Amados irmãos, se você não obedece à voz de Deus, você está andando na direção contrária. Você está andando na direção oposta. E você precisa consertar. Amados irmãos, glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que nós somos profetas de Deus. E tudo que Deus manda nós fazer, nós temos que estar pronto. Nós temos que levantar e fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, e a Bíblia diz que aquele profeta,
fugiu da presença de Deus? Quantas das vezes Deus ele manda você fazer algo e muitas das vezes você tem fugido do chamado, muitas das vezes você tem deixado de fazer, de obedecer a palavra de Deus. Amados irmãos, glória a Deus, se nós queremos ir para o céu, devemos obedecer à voz de Deus. A voz de Deus é a palavra, a voz de Deus é a Bíblia. Devemos andar conforme a Bíblia. Quando nós andamos conforme a Bíblia, quando nós obedecemos a Bíblia, nós estamos obedecendo a voz de Deus. Mas se nós não andarmos conforme a Bíblia, nós estamos igual ao profeta Jonas. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, todas as escolhas que nós fazemos têm consequências. Eu vou repetir, todas as escolhas que nós fazemos temos consequência. E assim aconteceu na vida daquele profeta chamado Jonas. Ele teve consequência. Aleluia, glória a Deus. Assim como Eva e Adão pecaram e teve consequência, assim é eu e é você. Se nós não obedecermos à voz de Deus, se não obedecermos à Bíblia Sagrada, nós trazemos consequências para a nossa vida. Amados irmãos, talvez você esteja ouvindo este áudio. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, você pode andar da maneira que você quiser. Você pode pecar, pode pecar. Você pode continuar desobedecendo, pode. A única coisa que você não vai poder é entrar no reino de Deus. Amados irmãos, se queremos chegar no céu, se queremos ser salvos, devemos começar a obedecer à voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, assim aconteceu no tempo de Noé. A Bíblia diz que Deus levantou Noé para pregar, para alertar aquele povo, aquela geração. E ali, amados irmãos, aquelas pessoas, elas não deram ouvido à palavra. E hoje em dia, da mesma maneira, as pessoas de hoje em dia, elas não estão dando crédito, as pessoas não estão dando ouvido à voz de Deus. E ali a Bíblia diz que Deus fala para Noé. Noé constrói uma grande arca. E a Bíblia diz que Noé obedeceu à voz de Deus. Noé então começa a construir aquela arca. Noé então começa a falar com aquele povo. Olha, o dilúvio vai acontecer. O fim vai acontecer. Só o que acontece? Aquelas pessoas estavam brincando. Aquelas pessoas estavam preocupadas com tantas coisas. E hoje em dia, da mesma maneira, as pessoas têm se preocupado com tantas coisas. As pessoas têm preocupado com o emprego. As pessoas têm preocupado em ter uma boa casa. As pessoas têm preocupado em ter um bom carro. Mas esquecem de obedecer a palavra de Deus. As pessoas estão esquecendo
de ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Não adianta simplesmente estar na igreja, não adianta simplesmente dizimar, não adianta simplesmente colocar um terno bonito, uma gravata bonita, um vestido bonito, mas é preciso andar, é preciso viver, é preciso, amados irmãos, andar, obedecer à voz do Deus Todo-Poderoso. Amados irmãos, e ali Noé então avisa aquele povo, Noé então alerta aquele povo, e a Bíblia diz, amados irmãos, que então Deus acabou com aquela geração. Somente 8 pessoas foram salvas. Aleluia, glória a Deus. Vou repetir, somente 8 pessoas foram salvas. Aleluia. Eu creio que aquelas 8 pessoas, elas ouviram a voz de Deus. Aquelas pessoas, 8 pessoas, eu creio, aleluia, que elas obedeceram à voz de Deus. Ei, querido, se você não obedecer à vontade de Deus, você vai ficar aqui quando Jesus voltar. Você precisa viver, você precisa praticar a palavra do Senhor. Chega de brincar com Deus, porque com Deus ninguém se brinca, amados irmãos. Aquele grande dia, o grande dia do julgamento, todos nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Arrependa do teu pecado enquanto você tem tempo. Arrependa das suas práticas pecaminosas enquanto você tem oportunidade, porque a oportunidade está acabando. Jesus Cristo está voltando. A qualquer momento a trombeta vai soar, arabada cantarabandá. Ei, querido, a trombeta vai soar. Jesus Cristo está à porta. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo, amados irmãos, nesta tarde Ele te chama, Ele te convida para você arrepender, para você obedecer à voz de Deus antes que seja tarde. E esta é a palavra que Deus ministrou, que Deus colocou em meu coração, que Deus continue abençoando a tua vida poderosamente, aleluia, em todas as áreas, espiritual, financeira, sentimental, ministerial, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. E graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus tremendo, aleluias. Amados e queridos irmãos, nesta tarde de sábado, abra a tua Bíblia no livro do profeta Jonas. Amados irmãos, quando nós lemos esta palavra, aqui vemos um homem, aqui vemos um profeta que foi desobediente à voz de Deus. A Bíblia diz no capítulo de número 1 que Deus dá uma ordem para aquele profeta por nome de Jonas. Deus disse para o profeta: levanta-te e vai até a cidade chamada Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Amados irmãos, aqui vemos uma ordem que Deus ele dá para aquele profeta: levanta-te e vai. Amados irmãos, eu e você temos
uma ordem